Vamos começar a nossa aula de hoje assistindo um videozinho que trata o finalzinho da aula passada. A gente acabou, Daiane estava na aula, acho que de vocês aqui, só a Daiane que está... Ah, não, Elson também estava. A gente acabou entrando bastante ali no assunto, foi bem polêmico, ao mesmo tempo foi bem interessante, né? Bem profundo. A gente acabou aprofundando muito em um tema e a gente não conseguiu assistir um videozinho que eu tinha programado para a aula. Então, eu vou, antes de começar o nosso conteúdo de hoje, oficialmente falando, eu vou soltar um videozinho aqui para a gente... isso. Para a gente poder ter uma noção melhor. Aí, beleza, já está todo mundo com o microfone desligado, já ia pedir isso mesmo, para desligar o microfone, senão o som fica reverberando e aí fica complicado a gente entender o que está sendo falado. The year was 1974. Billy Graham launched the influential Lausanne movement. 2,700 Christian leaders from 150 countries gathered in Lausanne, Switzerland, for the first international Congress on world evangelism. I believe that this could be one of the most significant gatherings, not only in this century, but in the history of the Christian church. The planning committee has invited participants from every possible nation and nearly every evangelical denomination and para-church organization in the world. Never before have so many representatives of so many evangelical Christian churches in so many nations and from so many tribal and language groups gathered to worship, pray, and plan together for world evangelization. It was a global groundbreaking event. Time magazine called it possibly the widest-ranging meeting of Christians ever held. I have come to Lausanne with great hope and expectation and great spiritual need, asking God to enlarge my own vision, as I'm sure you have. The outcome of that historic gathering profoundly influenced mission efforts on every continent with a new spirit of servant leadership. He said the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. But this supreme atoning sacrifice was the climax of a life of service. And may God bless you as you come forward and making this a tremendous experience as we go hand in hand, living Lausanne, excited, fired to preach the gospel. We must have the compassion to answer the honest questions which men and women have. And this answering the honest questions is also a part of evangelism. Through God's blessing, what started in Lausanne, Switzerland in 1974 ignited a movement that has spread across the globe, serving thousands of churches and hundreds of the world's mission organizations. So now as we move forward, we know there's lots of high walls to climb, but there are many wide open doors to go through. So I'm hoping that we can make a fresh covenant to pray together, to work together in the spirit of Lausanne. And I'm sure that I speak for Billy Graham and John Stott, many of the great Lausanne leaders, past and present, when I say, and especially to the next generation, be strong, be of good courage. And what Jesus said, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and I am with you always, even to the end of the age. Bom, aí nós vimos um videozinho em inglês, obviamente, nós não temos ele em português, só temos ele dublado, aliás, legendado, e ele fala sobre um grande evento chamado Conferência Global de Evangelização, que aconteceu na Suíça, cidade de Lausanne, em 1974. E esse congresso mundial, ele acabou se tornando um divisor de águas na questão da evangelização
na missiologia da igreja. Até a década de 70, a igreja ela não estava tão envolvida com missões. Ela estava voltada mais para dentro, era uma igreja muito voltada para dentro, né? E Billy Graham já fazia suas grandes cruzadas, John Stott já era um grande pregador e já desafiava a igreja para a questão da evangelização. E aí eles organizaram essa conferência global. Billy Graham, que é considerado um dos maiores pregadores e evangelistas da era moderna, ele aproveitou sua influência. Billy Graham tinha muito acesso a presidentes da República, a governantes. Vários presidentes dos Estados Unidos foram evangelizados e ganhos para Jesus através da vida do Billy Graham, né? Entre outros aí, Billy Graham foi um dos poucos evangélicos que teve acesso, por exemplo, à Rainha Elizabeth II, né? Entre tantas outras curiosidades aí sobre a vida desse evangelista. Então ele aproveitou a influência global que ele tinha para reunir líderes do mundo inteiro nessa cidade de Lausanne, em 1974, e ali eles realizaram essa conferência global que culminou no desenvolvimento de um documento, na elaboração de um documento chamado Pacto de Lausanne, que tem inclusive na apostila de vocês, né? O Pacto de Lausanne. E lá nessa conferência, nesse Pacto de Lausanne, entre tantas coisas que ficaram definidas em relação à igreja, a maior parte desse pacto tem a ver com a evangelização, com o compromisso da igreja com a evangelização global, e não apenas mais ser uma igreja voltada para dentro. Então, a partir de 1974, houve aí um boom na evangelização global. Billy Graham começou, então, a realizar as suas cruzadas mundiais, né? Onde ele reunia milhares de pessoas em estádios, inclusive no Brasil, na década de 70, no ano do meu nascimento, 1976, ele lotou o estádio do Maracanã, teve milhares de conversões ali, vidas entregues para Jesus, e ele, John Stott e grandes outros evangelistas começaram, então, essa movimentação global aí de evangelização, o que despertou muitos movimentos missionários, o que acabou fazendo com que muitas nações não conhecedoras do evangelho se tornassem, então, conhecedoras, né? E aí é onde entra a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre os povos não alcançados, porque mesmo com toda essa mobilização, com todo esse trabalho aí do Billy Graham, John Stott, tantos outros aí que desenvolveram a conferência de Lausanne, né? O Pacto de Lausanne, ainda assim, muitos países permaneceram fechados para o evangelho, especialmente aqueles que tinham uma cultura mais oriental, uma cultura mais pagã, né? Como a China, como a Coreia do Norte, na época a União Soviética, extremamente fechada para o evangelho por conta do comunismo, né? Mas é fato de que o Pacto de Lausanne despertou muito mais a igreja para a necessidade de alcançar especialmente os povos da janela 1040, que a gente vai falar sobre ela agora, né? O que é a janela 1040? Vou mostrar para vocês aí uma telinha, deixa eu conseguir colocar na tela aqui para vocês, uma telinha que fica mais claro para vocês entenderem aí a janela 1040, né? É uma parte do mapa global, né? Tá aí, ó, tá aí a janela 1040. Então, esse retângulo aqui, tá? Esse retângulo aqui, que representa a maior parte dos países da Ásia, né? Da Ásia, e a porção norte do continente africano, né? Então, nós temos essas duas áreas aqui, demarcando aí 1040. 1040 por quê? Por causa da latitude, né? Latitude 10 e longitude 40. Então, são demarcações geográficas aí que fecham aí essa parte do mapa aí. Curiosamente, esse retângulo aí, né? Esse retângulo aí marcado pela latitude 10 e longitude 40 do mapa global representa a parte do mundo menos evangelizada. Então, são as nações menos evangelizadas do planeta, seja por dificuldade de acesso, ou seja, pelo fechamento mesmo das fronteiras para o evangelho. A maior parte desses países aqui são ou comunistas ou países politeístas, né? Que praticam outras religiões politeístas, como hinduísmo, shintoísmo e por aí vai. Então, nessas nações aqui da janela 1040, existe pouco, quase nenhum ou nenhum acesso de missionários
para evangelizar. Então, é o grande desafio global aí, essa chamada janela 1040. Ok? Deixa eu mudar aqui a apresentação. Voltar para a nossa apostila. Pronto. Ok? Então tem na apostila de vocês aí, eu estou na página 19, tá? Tem aí na apostila de vocês, janela 1040 compreende 66% da população mundial. Olha que desafio, gente. Apesar de ser, vocês viram ali, uma porção geograficamente falando pequena, mas é onde habita a maior parte da população do mundo, né? Tem aí Índia, China, países extremamente populosos, né? Então a janela 1040, ela compreende aí cerca de 66% da população mundial, ou seja, 2/3 da população global está dentro da janela 1040, né? E falando em termos geográficos, um terço da área total do planeta está dentro dessa janela 1040, né? Os 2 maiores países do mundo em número de habitantes, China e Índia, estão dentro da janela 1040, né? Só em China e Índia representa 1/3 da população global, e esses 2 países estão dentro da janela 1040, o que significa que eles fazem parte da porção do planeta menos evangelizada. Então, é um grande desafio que hoje está diante da igreja, né? Como eu já falei para vocês, estende-se desde o oeste da África, oeste partindo para o norte da África, até o leste da Ásia, né? Estando a 10,40 graus ao norte da linha do Equador. Todas as terras bíblicas encontram-se nessa janela. Eu acho uma curiosidade, né? Uma coisa interessante. Olha só, todas as terras bíblicas, todas as nações e terras narradas na Bíblia estão dentro da janela 1040, ou seja, as terras que deram origem à narrativa bíblica hoje estão dentro da porção menos evangelizada do planeta. É até um paradoxo, né? É até uma situação paradoxal e até interessante esse dado aí, né? É a área do mundo onde vive a maior parte dos povos não alcançados, né? Predominando nessa área os seguidores do islamismo, o hinduísmo e o budismo, que são juntas a maior religião global hoje. É o bloco, né, que compreende a maior parcela da religião global. O islamismo já está atingindo 1 bilhão de adeptos. Essa apostila ela foi desenvolvida aproximadamente no ano 2018. Né? Hoje, o islamismo já aproxima de 2 bilhões de adeptos no mundo. O hinduísmo, mais de 700 milhões. Não cresceu tanto, mas já aproxima de 1 milhão. Né? E é conhecida também a janela 1040 como cinturão da resistência, porque nela estão os países menos alcançados do mundo e os mais fechados para o evangelho. Nessa área também estão 82% dos países mais pobres do planeta, né? Claro, não é nenhuma novidade para nós que onde o evangelho de Cristo não chega, o diabo domina, e onde o diabo domina, a pobreza predomina, né? Então, na janela 1040, onde está a população menos evangelizada do planeta, você tem também a população mais pobre do planeta, né? Bilhões de pessoas nessa área da janela 1040 são vítimas de enfermidades, misérias e calamidades. Todo dia você olha no jornal, você vê aí a pobreza, a miséria que atinge a Índia, né? Pessoas na Índia que vivem na extrema miséria, além de serem povos extremamente pobres e miseráveis, são povos sem nenhuma cultura de higiene, por exemplo. Você tem lá na Índia, por exemplo, que faz parte da janela 1040, uma das maiores populações do mundo, né? A maior parte da Índia é praticante do hinduísmo. Eles adoram milhares de deuses, inclusive a vaca, né? A vaca na Índia é um animal sagrado, considerado sagrado. Entre matar uma pessoa e matar uma vaca, certamente eles vão optar por matar uma pessoa. Se uma vaca estiver atravessando a avenida, o trânsito, aquele trânsito caótico e louco que já é na Índia, para tudo para a vaca atravessar, né? Quando uma vaca morre, por exemplo, ela não pode ser enterrada, ela é jogada nas águas do rio Ganges, que é um rio sagrado, em homenagem, em oferenda aos deuses, e é nesse mesmo rio Ganges, né, que é tirada a água para consumo da população,
é ali que eles lavam, é ali que eles se lavam, é ali que eles tomam banho. Ao mesmo tempo que tem um hindu tomando um banho sagrado do lado ali, né? Do outro lado tem um outro hindu fazendo as suas necessidades dentro do rio. Do outro lado tem outro hindu jogando uma vaca que acabou de morrer. Do outro lado tem uma mulher hindu lavando, né, as suas verduras para vender na feira daqui a pouco. Então, esse é o cenário, por exemplo, aí da Índia, né? Um país extremamente pagão, um país extremamente, ele é politeísta, tem muitos deuses e ao mesmo tempo é uma das nações mais miseráveis da Terra, né? Então nós temos aí esse conjunto, né, de situações: pobreza, miséria, falta de higiene, falta de saneamento e falta de Deus no coração, ok? Então essa é a janela 1040. Alguém gostaria de comentar, compartilhar, perguntar alguma coisa, especialmente sobre o que foi compartilhado aqui, tanto no vídeo da conferência de Lausanne, quanto na questão da janela 1040. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, comentar? Fica à vontade, só ligar o microfone e falar. Professor, pastor, já teve 2 aulas? Oi? Já teve 2 aulas? Não, essa é a segunda aula. A segunda aula da apostila, ela na verdade é a terceira. Ah, tá. Beleza. Ok? É porque eu fiquei na dúvida sobre, gente, eu acho que eu só não fui domingo. Não, a segunda aula na verdade é a terceira que vocês vão ter domingo agora, por isso que eu não quis suspender a aula, por isso que eu fiz o esforço para a gente ter essa aula, para não complicar aí o conteúdo, né, de vocês. Tá bom? Tá bom. Uma pergunta, pastor. Sim? Você falou aí da escala, você falou 1040? Janela 1040, tá na tela de vocês aí, ó. Tá aparecendo para você o conteúdo da aula? Tá. Ok. Ah, sim, tá aparecendo. Ah, tá. Não, é porque eu lembrei que tem uma escola missionária, né, que chama 1424. Aí quando a gente tiver uma missão pra lá, dá pra botar 1040. Legal. Na verdade, acho que você chegou depois. Janela 1040 é por causa dos graus em que ela está em relação à linha do Equador. Entendeu? Entendi. Deixa eu colocar de volta na tela aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Aqui você chegou depois. Tá vendo aí? Ah, sim, tô vendo. Então, esse retângulo aí é a janela 1040. Então, você tem a linha do Equador, está passando mais ou menos aqui, né, a linha do Equador. Aí você tem a 10 graus sul, essa linha acima aqui. Espera aí, aqui. Você tem a 10 graus da linha do Equador, você tem essa linha aqui. Aí seria 20, 30, 40. Então, entre o grau 10 e 40, abaixo da janela do Equador, você tem esse quadrado aqui que compreende os países menos evangelizados, menos alcançados e mais fechados para o evangelho. Então, esse número 1040 compreende aos graus relativo à linha do Equador, ok? Então, a linha superior da janela é o grau 10 da linha do Equador e a linha inferior é o grau 40. Então, entre os graus 10 e 40, abaixo da linha do Equador, você tem essa janela aqui de países que são considerados os menos evangelizados do planeta. Ok? Compreendido? Sim. Deixa eu voltar aí a... Isso. Ok. E aí nós temos também um outro desafio, né, em relação aos povos não alcançados. Nossa aula hoje está falando sobre os povos não alcançados, né, página 19 da apostila. Além da janela 1040, nós temos um outro desafio em relação aos povos não alcançados, que são os povos sem pátrias, né? São povos que foram expulsos de suas pátrias, são povos que foram procurar abrigo em outras pátrias e não conseguiram e andam errantes pelo planeta fora. Então nós temos aí alguns povos sem pátria, eles não têm um país, eles vivem como errantes, chamado errantes, né? Povos errantes.
em meio a outras nações, ou caminhando, né? Peregrinando de nação em nação, porque eles não têm uma nacionalidade específica, né? São um grande desafio missionário esses povos. Os primeiros aí são os curdos, descendentes de Elão, filho de Sem, filho de Noé. Os elamitas estavam presentes no dia de Pentecostes, está descrito lá em Atos capítulo 2, 9. Eles não têm uma pátria, mas eles estão ali concentrados dentro do Iraque e também dentro da Turquia. Milhares de anos depois desses povos terem sido gerados, eles lutam ainda para tentarem reconstruir e constituir a sua pátria, né? Existe lá uma palavra profética em Jeremias 49, que esses povos eles viveriam como errantes mesmo, né? Eles são descendentes de Sem. É uma história um pouco delicada, não convém a nós entrar nesses detalhes agora, mas esses povos eles são resultado de uma maldição lançada sobre Sem, pelo fato dele junto com os seus irmãos terem visto seu pai nu. Vocês lembram dessa história? Lá depois que eles saem da Arca de Noé, né? Depois que eles saem do dilúvio, esses irmãos eles ali afrontaram o Noé e acabaram se deparando com Noé nu, pelado, né? Nu com a mão no bolso, e aí foi lançada ali uma maldição sobre eles, incluindo o fato de que eles viveriam errantes pela terra sem ter uma nação, e assim esses povos vivem até os dias de hoje, né? Sua evangelização tem sido um desafio para a igreja, pois a nível de religião eles praticam o islamismo. Então, eles, além de curdos não terem uma pátria, eles são muçulmanos, né? O que dificulta ainda mais o acesso do evangelho a esses povos. Nós temos aí também outro povo chamado povos berberes, rifenhos. Alguém lê para mim aí, por favor, para eu economizar garganta? Rayane, aproveita que você levantou a mãozinha aí, não sei se foi sem querer, né? Mas aproveita ali. Seria tipo cigano? Isso, mais ou menos. Mais ou menos. Povos berberes e rifenhos. Povos berberes e rifenhos são provenientes da região de Cezemim, norte da África, terra de Sinó, Cirineu, mencionados nos evangelhos sinóticos, Mateus 27, 32, Marcos 21, Lucas 23, 26, e de Lúcio, Atos 13, 11. Estavam também presentes no dia do Pentecostes, Atos 2, 10. A maioria deles habita no norte da África, nas montanhas do Rife, região que vai do Marrocos até a Tunísia. De maioria muçulmana, sua maior concentração na Europa está em Amsterdã, Holanda. Falam o Tamazique. O Evangelho de João já foi traduzido nessa língua. Sua evangelização é um desafio para as igrejas devido à sua religião islâmica. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Todos vocês estão com a apostila aí? Se vocês estiverem com a apostila, eu vou deixar a tela da janela 1040 congelada aí. O que vocês acham? Tá tudo bem? Eu tô com a apostila. Ah, então beleza. Então fica melhor. Acho que visualmente falando, senão a gente acaba se distraindo, né, com muita informação na tela. Então eu vou deixar então aí para vocês a tela da janela 1040. Então nós temos esse povo aí, né? Esse povo aí não alcançado também. E também é um povo que vive sem pátria. Eles são expatriados. Eles não têm uma nacionalidade, porque são povos misturados que tentaram se juntar para formar uma nação, mas não foi possível. Vocês conseguem compreender essa realidade? Eles se juntaram em guerra civil, em momentos de fuga, né, de invasão de terras. Eles fugiram, se juntaram, povos de diversas nações, diversas origens, etnias se juntaram para tentar formar uma nação, não conseguiram, então hoje eles vivem aí como errantes por alguns países. Esse povo, agora que a Rayane leu aí, eles vivem mais ou menos aqui nessa região, para variar, né? Para variar dentro da janela 1040. Então eles estão trafegando aqui pelo Marrocos, norte da África, né? Mas eles não têm um registro, eles têm registro histórico, mas eles não têm um registro de nacionalidade, ok? Então são povos que estão dentro de um país, mas não são considerados nacionais daquele país, né? E nós temos aí os indígenas
brasileiros, né? Se vocês não sei se você sabe, mas os indígenas eles também são considerados expatriados, né? O indígena ele precisa fazer todo um processo para ter a documentação natural que um brasileiro tem, porque eles vivem como que uma nação diferente dentro de outra nação, né? Os indígenas têm cultura própria, língua própria, a tradição própria, né? Então, muitas etnias, muitas tribos indígenas sequer têm registro civil como brasileiro, né? Por causa dessa realidade, por causa dessa questão deles terem quase que um conjunto de fatores que fazem dele uma nação dentro da nação. No caso dos indígenas, dentro do Brasil, nós temos aí diversas etnias, algumas delas abertas para o evangelho, algumas delas extremamente fechadas ainda para o evangelho, né? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, havia cerca de 5 a 6 milhões de índios, divididos em cerca de 900 grupos étnicos. Então, eles não eram brasileiros, porque não existia ainda a nação brasileira, mas não eram portugueses também, né? Era um povo com cultura própria, com língua própria, com hábitos próprios, né? E aí, a gente sabe da história, eles foram dizimados, né, impiedosamente pelos colonizadores das terras brasileiras. Hoje, cerca de 500 anos depois, de 5 a 6 milhões, nós temos aí cerca de apenas de 250 mil índios espalhados pelo Brasil. Ao invés de 900 grupos, nós temos hoje aí cerca de 221 grupos indígenas, né? Nós temos, no meio desses grupos indígenas, nós temos cerca de 185 línguas diferentes, isso dados de 1991, né? Cerca de 185 línguas diferentes. Com certeza, de lá para cá, não aumentou, obviamente, deve ter diminuído, porque muitos índios de 1991 para cá começaram certamente a falar português, né? Pelo fato de ter acesso aí, contato com a cultura branca. Sua evangelização, ela constitui-se um desafio para todos nós por causa das pressões dos sociólogos incrédulos, da imprensa e da grande variedade de línguas que dificulta prover literatura em sua língua. Inclusive, para conhecimento de vocês, existe uma legislação aí tramitando no Congresso Nacional, né, que impede que o missionário ele entre numa aldeia indígena e ele possa sugerir o abandono da cultura indígena. Porque, naturalmente, um missionário chega lá dentro da aldeia indígena e ele vai trabalhar para que aquelas práticas culturais, especialmente as práticas pagãs, e aquelas também que são consideradas práticas cruéis, né, como, por exemplo, o assassinato de crianças que nascem com defeito, qualquer tipo de defeito, isso é natural dentro da cultura indígena. Uma criança que nasce com um defeito congênito, com uma deficiência física, dentro da cultura indígena é considerada uma maldição dos deuses, né? Então ela precisa ser cruelmente eliminada, enterrada viva, né? Em forma de sacrifício ali, para que aquela maldição não perpetue nas próximas gerações. Essa é uma prática comum em algumas aldeias indígenas. Quando um missionário chega lá, ele trabalha para que essa prática seja exterminada, seja eliminada, seja abandonada. Assim como ele trabalha para que as práticas politeístas de algumas aldeias indígenas seja trocada pelo cristianismo. Então, existe uma legislação no Congresso Nacional que visa impedir que um missionário chegue numa aldeia indígena e faça a sugestão de que esses índios abandonem a sua cultura original. Nesse projeto de lei, prevê, inclusive, prisão dos missionários, caso seja comprovado pela FUNAI, ou por sociólogos, ou por ativistas, né, de que esse missionário chegou na aldeia indígena propondo uma mudança da prática cultural daqueles índios. Por exemplo, se um missionário chegar numa aldeia indígena e for cultural eles andarem pelados, né? E o missionário começa ali a pregar o evangelho, e depois esse missionário começa a incentivar esses índios a se vestirem. Se alguém da FUNAI, se algum sociólogo ou se algum ativista tiver provas disso, ele pode denunciar esse missionário, a agência missionária que enviou esse missionário para lá, e ambos estão infringindo a lei
e podem, inclusive, ser presos. Essa lei já está valendo, para vocês terem ideia, já está valendo, está tramitando aí no Congresso Nacional algumas modificações na tentativa de preservar, proteger os missionários, mas atualmente o que está valendo é isso aí. Não pode, o missionário não pode hoje chegar dentro de uma aldeia indígena brasileira e proibir ou sugerir mudança da prática cultural. Rayane? Liga o microfone, está desligado. Ah, tá. Eu ia falar que esse final de semana que a gente foi lá no museu, tava tendo uma... esqueci o nome da palavra. Da Amazônia. A mostra permanente da Amazônia. E aí as fotos são bem expressivas, né? Aí mostra a mata. E aí eu mostrando o Bruno, eu falei, cara, umas estradinhas muito, muito impossíveis de ser encontradas, assim, onde esses índios realmente moram, onde eles ficam. Aí imaginando, né, como um missionário vai para lá sozinho, se infiltra, né, no meio da cultura, da vida deles, é até arriscado. Sim. De tanta, como posso dizer assim, eles são muito fechados, né? Sim, boa parte dos missionários nem chegam lá, Rai. Morrem pelo caminho de malária, morrem pelo caminho de atacado por animais selvagens, né? Se perdem no meio da mata, não conseguem voltar, e aí não tem alimentação suficiente, não tem sinal de celular. Então, tem aí várias histórias de missionários que simplesmente se perderam pelo meio do caminho, não se tem mais notícia, ninguém achou, de missionários que tentaram acessar, especialmente as aldeias indígenas, que são mais isoladas, que estão ali dentro da região da Amazônia, né? Então, realmente, os povos indígenas são também um grande desafio. Eu tenho uma prima, inclusive, que é missionária em meio aos índios Yanomami, né? Tem uma prima aí que trabalha com evangelização dos índios Yanomami. Atualmente, ela está no Mato Grosso do Sul, uma região ali de divisa com Bolívia. Isso, Bolívia, trabalhando no meio das tribos indígenas dos Yanomamis. E aí é um desafio muito grande, né? Especialmente para romper essa barreira cultural. Você ser aceito no meio deles, então você tem que chegar com calma, né? Mas ao mesmo tempo você não pode negociar os valores do evangelho. Então você precisa ir gradativamente trabalhando para que eles sejam transformados também na maneira de pensar, né? E aí vem mais esse desafio agora, que é essa legislação aí que bloqueia, né, que impede ou dificulta muito o trabalho dos missionários no meio das aldeias indígenas. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa ou podemos seguir adiante aí sobre o que já foi falado até então? Pastor, a Tati e o Helder, quando eles estiveram aqui, a gente teve a oportunidade de conversar com eles. Eles falaram que lá em Flexlândia tem muito cigano, né? Eles praticam muita bruxaria. E lá é um lugar bem, bem fechado também a isso. E também a questão de tecnologia, a questão de várias coisas, que é bem parecido com as ideias. Sim, sim. Eles foram até ameaçados de morte quando eles chegaram lá. Verdade, verdade. O Brasil, apesar da gente perceber um grande avanço, né, na evangelização, especialmente nas cidades, mas quando se trata de interior do Brasil, ainda existem muitos, enormes desafios, né, para serem vencidos. Bom, um outro povo não alcançado, que é um grande desafio para a igreja, são aqueles que são chamados adeptos de seitas. Eu estou na página 20 da apostila, né? Em qualquer lugar que o missionário seja enviado, lá estarão as seitas para serem enfrentadas, né? Os adeptos de seitas estão incluídos na lista dos grupos não alcançados. Além do cristianismo, você tem hoje 10 grandes religiões mundiais, que são o judaísmo, o islamismo, hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, jainismo, sikhismo e zoroastrismo. Essas são as 10 maiores religiões do mundo. Além dessas 10 grandes religiões no mundo, você tem cerca de 10 mil seitas, né?
Dessas 10 mil seitas, 6 mil delas estão na África. 6 mil delas estão concentradas na África. Ou seja, 60% das seitas global, a nível global estão concentradas ali no continente africano. Você tem também 1.200 seitas só nos Estados Unidos da América, né? Entre as seitas prolifera o espiritismo, manifesto ou disfarçado, nas suas várias ramificações, né? E aqui a gente observa que os praticantes de seitas, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, né? Por uma mentira. Aí fica uma pergunta, né? Nós estamos dispostos a fazer pela verdade aquilo que as seitas fazem pela mentira? Né? É uma pergunta. Como, por exemplo, a gente vê aí dentro do islamismo e nas suas ramificações, eles estão dispostos a ir até a morte, né? Sacrificam a si mesmos em prol de uma mentira. E muitas vezes, nós, em prol de uma verdade, não fazemos tanto caso assim. Nós sabemos que temos a verdade e não fazemos tanto caso assim, né? Então, a pergunta é essa. Nós estamos dispostos a fazer por uma verdade ou pela verdade aquilo que as seitas fazem pela mentira? Né? Outra pergunta, o que nós estamos fazendo para a salvação desses povos e grupos não alcançados? Percebem que o desafio da igreja ele vai muito além daquilo que a gente consegue enxergar. A gente fala aqui do sertão, a gente fala da Bahia, a gente fala de Felixlândia, a gente fala de Central Carapina, a gente fala da Cracolândia. Mas observa que o desafio da igreja a nível de evangelização ele é muito maior, ele é gigantesco. Por isso que Jesus disse para os discípulos, ergam os olhos. Erguer os olhos significa para de olhar só para o chão onde você está pisando, né? Para de olhar só para o lugar onde você está com os pés apoiados. Ergam os olhos, levantem os olhos, vejam os campos, olhem as dimensões, olhem para essa janela 1040, olha para esse mapa que está aí na tela de vocês. Talvez alguns de vocês aqui sequer nunca orou por um país desses. Talvez alguns de nós aqui nunca nem sabíamos que nesses países está 2/3 da população mundial e é a área menos evangelizada do planeta, ou seja, aonde tem mais gente no planeta é onde tem menos evangelho. Olha o desafio que nós temos diante dos nossos olhos. E talvez muitos de nós aqui nunca sequer mencionou diante de Deus o nome do Sudão, da Líbia, da Nigéria, da Argélia, né? O nome do Nepal, do Paquistão, do Afeganistão, do Vietnã, do Turcomenistão, da Turquia, do Iraque, da Arábia Saudita, do Catar, lá onde está tendo a Copa do Mundo, né? Todo mundo olhando para o Catar agora, todo mundo feliz da vida. Amanhã para tudo para assistir o jogo da Copa, o jogo do Brasil. Mas você sabia que o Catar está aí na janela 1040? Um dos países menos evangelizados do mundo, um dos países mais fechados para o evangelho, né? Então, olha o desafio enorme que está diante da igreja e muitas vezes nós não entendemos o que Jesus falou quando ele diz para os discípulos, levantem os olhos, veja, os campos eles estão brancos, prontos para serem colhidos. A pergunta é, como alcançar esses povos? Como alcançar os curdos, os expatriados? Como alcançar os muçulmanos? Como alcançar os indígenas? Como alcançar o praticante de uma seita? Como alcançar essas pessoas? Né? A questão é, se nós não tivermos conhecimento sólido das Escrituras, nós jamais alcançaremos essas pessoas, né? Sem argumentos, sem ter capacidade de refutar essas seitas, essas práticas religiosas, à luz da Bíblia, nós vamos dizer o que para essas pessoas? Nós vamos dizer o quê? Né? Claro, nós precisamos desse conhecimento, mas, sobretudo, nós precisamos lembrar, sim, que é o Espírito Santo que nos capacita, né? É ele que dá poder ao missionário para ir lá e confrontar uma religião dessa. É o Espírito Santo que dá autoridade espiritual para o missionário ir lá e convencer o praticante de uma seita hindu ou de uma seita espírita de que ele está indo contra a vontade soberana de Deus. Mas nós precisamos ter argumentos. E para ter argumentos você precisa ter conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A igreja tem perdido muitas oportunidades porque falta a ela o conhecimento de causa. Nós estamos lá agora, o Brasil está lá no Catar, né? Quantos missionários estão lá agora? Quantas pessoas estão lá arriscando suas vidas? Quantos pagaram ingressos caríssimos para conseguir entrar nos estádios e ter acesso a pessoas
para pregar o evangelho. É uma realidade. O que eu estou falando aqui é uma realidade, não é uma suposição nem metáfora, não. É uma realidade que a gente pode ver. Mas eles não estão aparecendo aí na tela da televisão, a não ser que eles sejam mortos, a não ser que de alguma forma eles sejam sacrificados, né? Então a pergunta é como nós podemos, o que nós podemos fazer para alcançar esses povos não alcançados, esse povo que tanto carece de Jesus. Nós temos aí também os muçulmanos, né? Estou na página 21, já partindo aí para a conclusão da nossa aula. Os muçulmanos, que são adeptos do islamismo. Islã significa submissão. E se alguém conhece um pouquinho aí do islamismo, se alguém já estudou um pouquinho do islamismo, sabe o quanto que isso faz sentido. O quanto que um muçulmano é submisso a Alá. O quanto que um muçulmano é submisso aos ensinos de Maomé. O quanto que os muçulmanos são submissos a uma ordem que é dada para eles, nem que seja para amarrar um cinturão de explosivo, né, na cintura e se explodir em nome de uma crença. Então, Islã, né, significa submissão. E, de fato, o islamismo é para nós cristãos uma lição de submissão. Eles obedecem cegamente, eles obedecem irrestritamente aquilo que o Alcorão está dizendo. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Foi registrado por Maomé, alegando que tinha recebido aquela revelação direto de Alá, o Deus dos muçulmanos, né? E aí você olha para um muçulmano e ele é submisso integralmente ao Alcorão. E aí nós cristãos, quando pegamos a Bíblia, o que nós fazemos? Escolhemos a parte que mais nos agrada, né? Escolhemos aquela que é menos pesada, escolhemos aquela que não coloca a gente na parede, né? E aí os muçulmanos vêm e dão uma lição para nós, porque eles praticam mesmo aquilo que Islã significa. Islã significa submissão. E eles se lançam mesmo em submissão integral, né, a aquilo que eles acreditam, né? Então é para nós mesmo uma lição e um aprendizado, né? Mais uma vez fica a pergunta, né? O que nós estamos fazendo pela verdade, se comparado com aquilo que os islamitas ou muçulmanos praticam em nome de uma mentira, né? A gente está disposto a morrer pelo cristianismo? A gente está disposto a sacrificar a nossa vida pelo evangelho? A gente está disposto, né, a largar tudo, abandonar tudo e ir para uma outra nação em prol de um plano de expansão? Você sabe que a Europa hoje está tomada pelos muçulmanos? Você sabia que a França, a Inglaterra já é quase majoritariamente muçulmana? Na Inglaterra, por exemplo, você já tem mais muçulmanos do que cristãos. Olha só, gente. O berço do cristianismo. A Inglaterra é o berço do cristianismo. E hoje, se você for lá, você encontra mais muçulmanos do que cristãos. Por que isso? Porque os muçulmanos foram migrando aqui, ó, de dentro da janela 1040, os muçulmanos foram saindo aqui, ó, dessa área aqui, que são os países árabes, foram se jogando aqui no mar Mediterrâneo, arriscando morrer, arriscando perder vida, arriscando ser preso, né? E foram se jogando aqui na Europa. Você vê aí direto aí notícias de barcos que são encontrados à deriva, cheio de africanos, cheio de árabes, cheio de sírios, né? E eles estão invadindo a Europa, correndo risco de vida, passando sufoco, invadindo a Europa. E você sabia que na média, um casal muçulmano tem 10 filhos? Na média, um casal muçulmano, na média, ele tem 10 filhos. Sabe por que isso? Sabe por quê? Porque eles dizem, nós vamos conquistar o mundo. Nós vamos dominar o mundo. E aí você pergunta para um casal cristão, sabe o que um casal cristão responde? Ah, eu não quero ter filho não. Tá muito caro. Dá muito trabalho ter filho. No máximo um. Então, olha só, gente, enquanto um casal cristão está gerando um filho cristão para o futuro, um casal muçulmano está gerando 10 filhos muçulmanos para o futuro. E aí? Agora eu exijo que alguém ligue o microfone e fale alguma coisa em nome de Jesus. Vou falar, né? Isso quando nós cristãos conseguimos manter os nossos uns
cristão, né? Tem isso aí. Quando a gente não se perde pelo caminho e deixa de ser cristão, ou quando a gente é cristão, mas não consegue criar os nossos próprios filhos para Jesus. Aí tem esse embate aí com os muçulmanos. Eu não sei como é que é lá, mas pelo que a gente vê falando, a gente vê criança com arma na mão, criança com bomba, criança, enfim, de várias formas. Eu vou te explicar por quê, Rai. Eu vou te explicar por quê. Porque uma criança muçulmana não tem opção. E nós damos 10 opções para os nossos filhos. Ah, se você quiser ser, você vai ser. Ah, se você quiser ir para a igreja domingo, você vai. Se você não for, eu respeito a sua opinião. Vai um filho muçulmano falar isso. Não vou na mesquita hoje. Ele é deserdado. Ele é jogado na rua. Ele deixa de comer. É só você assistir o filme Deus Não Está Morto. Quem já assistiu aqui vai lembrar da história da menina muçulmana que é evangelizada por um colega de escola. Ela acaba ouvindo uma música cristã. O pai muçulmano pega o Walkman dela e toma o Walkman, ouve a música que ela está escutando, descobre que é música cristã e expulsa a menina de casa, né? Então, não tem opção. Um filho muçulmano, o filho de um muçulmano, ele não tem opção. Ele nasce para ser muçulmano. Ele cresce ouvindo o Alcorão 24 horas por dia. Os nossos filhos só ouvem a Bíblia domingo na igreja e olha lá. Um filho muçulmano cresce vendo o pai 3 vezes por dia, parando tudo, se ajoelhando num tapete em direção a Meca e fazendo as suas orações. Quantas vezes nossos filhos veem a gente orando durante o dia? Então, é uma guerra até injusta. É uma guerra injusta, né? Como é que esse menino que vê o pai 24 horas recitando o Alcorão, como é que esse menino que vê o pai 3 vezes por dia parando para orar em direção a Meca, que para tudo durante uma vez por ano e vai peregrinar, atravessar o deserto a pé para chegar em Meca e fazer as suas orações lá diante do templo de Alá? Como é que um menino desse não cresce apaixonado pelo islamismo? Né? Agora, os nossos filhos não. Nossos filhos têm opção. Né? Ah, se você quiser ir, você vai. Se você quiser ser, você é. Nós pais, chega no culto, solta o filho lá para ele fazer o que ele quiser. Ele nem presta atenção na palavra, ele não é alimentado, ele não é doutrinado. Os nossos filhos não são doutrinados. Os filhos de um muçulmano são doutrinados desde que nascem. Desde que nascem. Eles nascem para serem muçulmanos e são doutrinados a vida inteira. Nós soltamos os nossos filhos para eles serem o que eles quiserem. Né? E aí, sem contar da concorrência desleal numérica, né? Enquanto um cristão aí está tendo 1, 2 filhos, a média de um muçulmano é ter 10 filhos, né? Então, um casal cristão está entregando um filho para a próxima geração. Um casal muçulmano está entregando 10 filhos para a próxima geração. Dá para imaginar que aquilo que a gente fala que é guerra hoje, vai ser guerra mesmo no futuro, né? Então, é realmente uma concorrência desleal, mas a culpa não é deles, não. A culpa é nossa mesma, né? Então, é um desafio da igreja, porque eles são extremamente fundamentalistas, né? Os muçulmanos são fundamentalistas. Em que sentido? Eles não negam nunca as suas crenças. Então, assim, para um muçulmano negar sua crença, ele tem que sair de casa, ser deserdado, ser expulso da comunidade, né? Boa parte dos muçulmanos que se convertem a Jesus, eles precisam fugir dos seus países porque são perseguidos e até mortos por causa disso, porque o islamismo é uma religião fundamentalista, que não aceita de jeito nenhum a negociação dos seus princípios e dos seus valores. Por isso é tão difícil, né, a evangelização dos muçulmanos. Mas estamos aí, tem muitos missionários, muitas igrejas, muitas agências no mundo inteiro trabalhando fielmente pela conversão dos muçulmanos. Há, inclusive, relatos hoje no mundo inteiro de muçulmanos que têm tido encontros pessoais com Jesus. Né? É maravilhoso quando a gente ouve alguns testemunhos aí, muçulmanos que têm encontros pessoais com Jesus e, a partir desses encontros, eles se convertem, têm suas vidas transformadas e se tornam missionários totalmente capacitados a ganhar os seus companheiros para Jesus. É muito lenta a conversão de um muçulmano, é muito lenta. A média hoje é que um muçulmano leva de 3 a 4 anos
para confessar sua fé em Jesus, para você ter uma ideia, né? Então, olha o preço de discipulado que um missionário que trabalha com muçulmano tem que pagar, né? De 3 a 4 anos para ganhar um muçulmano para Jesus. E a partir desse um muçulmano que ele ganha, é que ele começa então a ganhar outros por causa do testemunho daquele muçulmano que ele ganhou para Jesus. Então, realmente é bem desafiador, né? A história da igreja sempre foi marcada por desafios e nunca foi diferente e não vai ser diferente agora. Então, a igreja primitiva tinha seus desafios missionários. Na Idade Média, os cristãos que sobreviveram à perseguição e à apostasia tiveram seus desafios missionários. Na época da Reforma Protestante, os missionários, fruto da Reforma, tiveram seus desafios e hoje a igreja continua tendo seus desafios para alcançar os povos não alcançados para Jesus, mas nós não vamos parar, porque ninguém nem nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Microfones abertos para pergunta, porque o nosso tempo está acabando. Pastor? Eu tenho uma... Se por acaso cair a ligação, se a chamada encerrar, se a ligação encerrar, é só clicar lá e abrir de novo, tá bom? Pastor? Pode falar. Eu tenho uma prima minha, que a mãe dela é espírita, já tem uns 60 anos, e ela da minha idade, tem 42, é espírita. O filho dela, que tem 15 anos, também é espírita. Uhum. Um vai jogando. E eu tenho um outro casal de parentes que é a mesma coisa também. O pai, e aí eles vão jogando. E assim, um negócio bem... Em relação a eles, eu acompanho eles nas redes sociais. Ela mora no Rio, né? Eles são bem... Assim, em relação... Às vezes eu fico imaginando que nós, eu mesmo, né? Que a dificuldade que a gente tem de evangelizar eles. Tô falando de mim mesmo, entendeu? Uhum. E eles... Bota todo mundo ali abaixo deles ali. Uhum. Então, uma dificuldade, a gente acaba, tudo que o senhor falou aí, a gente dá muita opção. É isso aí. É claro que a gente não vai ao extremo aí do muçulmano, né? De obrigar, né? Mas nós precisamos entender que é o nosso papel doutrinar os nossos filhos, desde pequenininho, doutriná-los na admoestação do Senhor, conforme está descrito na palavra de Deus. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer não se desviará dele. Está na Bíblia, né? Mas a gente deixa solto, deixa que o mundo doutrine, deixa que a internet doutrine, deixa que a escolinha doutrine. E aí, depois que cresce, fica muito difícil. Fala, Daiane. Daiane levantou a mão, pode falar? Então, nossa, que aula maravilhosa, né? Que aula top, viu? Isso. Então, vou ter que sair aqui porque minha célula vai começar, tá bom? Mas já está... Deus abençoe vocês aí, né? Já está encerrando aqui também. Obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Gabriel. Amém. Deus abençoe. Pode falar, Gabriel. Não, uma dúvida aqui, pastor. Muçulmanos, né? Eu queria fazer até uma pergunta. Você acha que tem um aumento por causa que também muitos, pode-se dizer, pessoas famosas se tornaram muçulmanos? Tipo assim, eu acho que o maior exemplo qual é o nome dele? O Ali, Muhammad Ali, o lutador, que ele tinha outro nome, né? Cassius Clay, depois mudou para Muhammad Ali. Você acha que esses grandes famosos assim se tornando muçulmanos pode ser um dos motivos? Com certeza não. Não. Diferente do cristianismo, o islamismo não é uma moda. O islamismo é uma convicção. Eu não sei se tem a ver, pastor, mas os pagãos, vikings, entra como essas seitas? Sim. Sim. É porque na série Vikings aparece muito disso, de sacrifício. Aí eu lembro que quando eu assisti... Eles eram... os vikings, na verdade, são povos celtas, né? Eles praticam a religião celta. Então, é uma variação aí da bruxaria. É uma mistura de bruxaria com práticas orientais, né? Que acabou se tornando, gerando aí a religião celta. Então, os vikings, eles praticavam a religião celta, o que classifica-os como povos pagãos, né? Porque adoram
creem e adoram outros deuses. E eliminavam cristãos, inclusive, né? Lutavam contra os povos cristãos. Beleza, então, gente? Beleza. Podemos definir como missão cumprida? Missão cumprida. Então tá bom. Obrigado pela companhia de vocês. Deus continue abençoando. Orem por mim. Amanhã cedinho estou partindo para a estrada. 1.637 quilômetros de viagem. Eita glória. Vou dormir agora. Dormir um cadinho agora para amanhã cedo levantar e viajar. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Boa viagem. Deus abençoe, velho. Obrigado. Tchau.